Pessoal, é o seguinte, virar o assunto aqui, é lógico que esse assunto ainda vai voltar várias vezes durante o dia, mas tem outro assunto importante também. O novo presidente do INSS vai se reunir hoje com integrantes da Advocacia Geral da União e também da Controladoria Geral da União para traçar o plano de ressarcimento dos aposentados alvos da fraude no contra-cheque. Gilberto Valer Júnior foi nomeado na quarta-feira pelo presidente Lula para o lugar de Alessandro Stefanuto, demitido após o escândalo. O governo ainda não informou como e nem quando será feita a devolução dos 6 bilhões e 300 milhões roubados dos aposentados e pensionistas. Ô Rita, será que essa conta vai cair no colo do contribuinte? Ô Júnior, eu sinceramente, ontem quando eu ouvi o pronunciamento do presidente Lula, eu ri, porque ele quer culpar as associações. E falou que as associações vão ter que ressarcir, não vão receber. Quem teve esse desconto não vai receber isso nunca. Isso é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Porque essas associações, quem colocar, os sindicatos, associações, o que for, quem colocou isso para dentro, quem permitiu o desconto e quem mandou descontar foi o governo. E que o governo tenha a vergonha na cara de ressarcir e ele, governo, correr atrás e processar essas associações. Isso é um absurdo. Então, mais uma vez, conversa para boi dormir e o modus operandi vai continuar, os pensionistas e os aposentados vão continuar a ter os seus descontos. Vamos falar disso daqui 2, 3 meses, na hora que a poeira baixar, porque o que tem que mudar é estrutural. Quem tinha que ter caído há muito tempo era o ministro. Ele tinha que ter sido o primeiro a ter caído. E depois do ministro, teria que ter sido feita uma auditoria totalmente transparente com todo o país acompanhando o resultado dessa auditoria. E nada disso será feito. E, por enquanto, estão protegendo o ministro da Previdência. E o presidente vai, em rede nacional, falar que vai correr atrás, que vai processar as associações e que os aposentados serão ressarcidos. Conversa para boi dormir. Ô Eduardo, a CPI insiste em uma CPI ou então uma CPMI e também insiste na demissão do Lupe. Já tem número na Câmara, já tem número no Senado, e como eles já sentem que não vai faltar, que irá faltar boa vontade dos líderes dos poderes, Hugo Mota na Câmara e o Alcolumbre no Senado, eles já estão admitindo ir ao STF para poder criar. É o mínimo que se espera. Quando o Lindenberg vai para o plenário da Câmara dizendo que essa CPMI pode atrapalhar, não, ela pode escandalizar, e é isso que nós precisamos nesse momento. Ô Júnior, a cada minuto, a cada fato novo, o estômago embrulha mais. Agora sabe-se, Júnior, que uma só entidade, senhoras e senhores, tem mais de 30, hein? Uma só entidade, em uma hora, 60 minutos, colocou desconto na conta de 1.569 aposentados e pensionistas, em uma hora. Ô Júnior, idosos e analfabetos, já se sabe, são os alvos preferenciais da quadrilha. Eu tenho certeza, Júnior, como é que eu vou falar aqui agora? Podem rir de mim daqui uma semana, mas eu tenho certeza absoluta. Falei isso aqui na sexta-feira, quando estourou o escândalo. Hoje é outra sexta-feira. Eu tenho certeza que até a sexta-feira que vem, o Lupe, o Rolando Lé lá vai cair. Porque se não cair até sexta-feira que vem, o Lula pode dar adeus a qualquer pretensão dele de candidato dele ano que vem. Porque passou de todos os limites. E, meu caro Júnior, a maior quantidade de vítimas, em qual região do país que estão? Os mais pobres, aposentados e pensionistas do Nordeste, porque é o reduto dele. Ô, gente, na boa, eu acordei hoje com um zap de um pneumologista, amigo meu, foi presidente do sindicato, doutor Edilson, é extraordinário. Ele falou: Eduardo, eu tô quase infartando ao perceber que o Supremo concedeu prisão domiciliar para o Collor, porque o Collor, entre outras comorbidades, teria bipolaridade e apneia do sono. Gente,
Ô, gente, que ele é bipolar, nós sempre soubemos. Claro que é louco. Não precisa de psiquiatra para diagnosticar, não. Aquele olhar de psicopata dele, eu identifiquei em 1990 na campanha, antes de fazer o confisco. Ô, gente, o doutor Edilson falou, Eduardo, um comprimidinho resolve a bipolaridade. A apneia do sono, Júnior, desde a Covid, desde quando tive Covid em 2020, que eu uso CPAP. Aliás, foi uma benção na minha vida, dormi bem pra caramba. CPAP, rapaz, você bota no nariz e apaga. Então, não, prisão domiciliar. Tem um ministro lá do Supremo, eu não vou falar o nome dele aqui não, porque... Melhor não. É melhor não. Ele votou contra a condenação do Collor. Sim. Aí, os amigos votaram a favor. Sim. Aí o processo correu. Um dia o Xandão cansou, falou, esse cara tá enrolando, vou pôr na cadeia. Vamos pro plenário virtual. Quando tinha 4 votos a favor, o mesmo ministro... Pediu vista? Pediu plenário... plenário presencial. Presencial. Uhum. Aí, os outros ministros que já estão que não aguentam mais, anteciparam o voto. Fez a maioria. Aí começou a trabalhar para arrumar esse jeito de prisão domiciliar. Mas, dito isso, a indignação, eu ainda acho que Deus existe. Porque você imagina um cara que, na audiência de custódia, falou que não tinha doença nenhuma. Você lembra, né? Nós vimos. Que não tomava remédio nenhum. Uhum. Segundo essas boas línguas, além de ser bipolaridade, tá com o Parkinson e cai dentro de casa. Então, o fato do Collor ficar com a tornozeleira... O cara foi presidente do Brasil. Ficar com a tornozeleira na perna e dentro de casa, sem poder ir na esquina, de certa forma, já me alivia. O William Travassos, cada dia que passa, esse escândalo que envolve o INSS ganha contornos mais sérios, né? E é difícil porque a gente, quando lembra, por exemplo, CPI da pandemia, Covid, lembra? Não deu em nada. Lava Jato. Hoje a gente vê o Collor numa situação que o cara vai cumprir em casa, gente. O Lula, que aparece na investigação, já é presidente da República. Então, assim, a gente está num país tão inacreditável. O Temer, que já foi preso e que estava daquela prosa indecente com o Joesley nos jardins, agora está coordenando a sucessão. E a Dilma está em Xangai ganhando 300 mil por mês. E o nosso Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a mais de 300 anos de prisão. Youtuber grava vídeo na internet dizendo que foi o melhor governador pro Rio de Janeiro. É assustador. Mas assim, eu ainda tô na fala da Rita, que a Rita falou assim, o governo tem que pagar isso pros aposentados. Ô Rita, é importante a gente dizer que o dinheiro do governo é o nosse dinheiro, ou seja, eles roubaram a gente e nós vamos pagar esse roubo. Eu tô sendo roubado 2 vezes, é isso mesmo? Então assim, eu tenho que caçar essas instituições, esses caras precisam devolver a grana pra gente, porque eu entendo que talvez o processo burocrático, a gente vai levar muito tempo para pegar o dinheiro dessas cambadas de bandido, né, dessa turma. Mas para e pensa, eu estou penalizando mais uma vez aquele que paga o imposto. Ele foi roubado como aposentado e agora ele vai ser roubado porque vão devolver o dinheiro para ele. William, isso é um crime. E quem deixou que o crime acontecesse foi o governo. O aposentado estava com o dinheiro que ele pagou durante a vida inteira dentro do governo. Esse dinheiro é do aposentado. Se o governo fez mau uso, ele tem que correr atrás dos funcionários públicos, dos ministros, dessa quadrilha, processar e se ressarcir. Então é uma questão, isso é um crime. Sim, Rita, isso é um crime que aconteceu dentro da nossa casa. Mas você concorda que isso tem que parar de acontecer. Então, eu concordo com você. É um absurdo, eu vou ser roubado 2 vezes. Quando fala assim, não, eu já escutei muita gente aí falando, nossa, mas é um absurdo uma estatal dar lucro. O pessoal quer que ela dê prejuízo? Porque a estatal também é do governo. A estatal é nossa, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o dinheiro estava lá no INSS e ele é do aposentado. Quem permitiu que a fraude se instaurasse, que o roubo acontecesse, foi o governo. Então, aí, Rita, a gente tem que ressarcir e punir. Eu torço por uma CPI, mesmo sabendo que não vai dar em nada. Então, assim... Mas aí o aposentado fica a ver navios? Não é isso. Eu acho que tem que investigar, tem que prender, tem que tomar todo o dinheiro desses vagabundos, bandidos corruptos. Até porque, Rita, bandido não tem medo de ser preso. O bandido tem medo de ficar sem dinheiro. Porque o senhor Collor vai passar aí agora em casa, se recuperando da sua doença ou tratando, em função de um esquema de 20 milhões de reais que ele meteu no bolso dele.
Pois é, e tem gente que é presidente da República com outros bilhões de reais. Então o Brasil tem que mudar, é estrutural. E o governo tem que entender que quem manda no governo é o povo e não o contrário. Então nós temos que começar a ter ações exemplares para punir funcionários públicos, governadores, ministros, deputados. Esse é o sistema, William. Nós temos que mudar, nós temos que acabar com esse sistema.